E essa semana eu quero começar a série Influência. Estava orando essa semana, e aí tem umas coisas que acontecem comigo, assim, que eu vou orando, aí parece que todas as vezes que eu estou orando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E aí parece que eu só ouço sobre aquilo que Deus me falou. Aí Deus falou, eu quero que você fale sobre a influência. Eu vou num lugar, é sobre aquilo. Eu subi aqui, a Mary fez a abertura sobre isso. A Issa falou sobre isso de alguma maneira. Então Deus está no assunto. Nós vamos começar a meditar sobre o nosso papel como igreja para influenciar as pessoas, a sociedade. Principalmente nos tempos em que vivemos, se faz necessário uma igreja capaz de ser aquilo que Deus a chamou para ser. Porque uma igreja que ela não influencia, ela não é igreja. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim um texto: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós dependemos totalmente do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que pelo seu Espírito, o Senhor toque no nosso Espírito, e que o Senhor confirme em cada coração a palavra que o Senhor tem direcionado para a sua igreja nesses dias. Que o Senhor também possa fazer cair toda a resistência, que todo escurecimento no entendimento seja substituído pela luz que procede do teu Espírito, em nome de Jesus. Fala conosco, fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu dizia, eu queria falar isso, vou repetir. Olhe para mim, você é a igreja. Só tem 6 pessoas que são igreja aqui. Você é a igreja. Portanto, você é a noiva de Cristo. Você é o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é nação santa. Dentro desse contexto, Deus estabeleceu um papel para a igreja. E o papel da igreja, entenda, quando eu falo do papel da igreja, eu não me refiro ao papel necessariamente da nossa reunião como igreja, mas você individualmente como igreja. Você como um indivíduo que representa a igreja, que é a igreja, o corpo de Cristo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, os crentes principalmente, eles não têm se posicionado para ser influência. Quem está assumindo os cargos de liderança na sociedade são satanistas, são macumbeiros, são os idólatras, são os bandidos, os corruptos. Por quê? Porque há uma omissão do pai da igreja. E nós precisamos, a partir de agora, é necessário nesse tempo, que eu e você tomemos posicionamentos espirituais, para que nós possamos mudar a sociedade, a comunidade onde nós estamos, a sociedade em que vivemos. Por isso, eu quero falar dessa parábola, dessa analogia, dessa comparação que o Senhor faz hoje. Durante a série, nós vamos falar sobre o sal da terra, vamos falar sobre a luz do mundo, que são duas analogias que Jesus usa para analogias
dentro da Bíblia e que relação isso tem com a gente. E é isso que eu quero propor nessa noite. Eu quero que você entenda por que Jesus ele disse que nós somos o sal da terra. E aí eu quero trazer três coisas. Existem muitas outras lições que a gente pode tirar dessa analogia, mas eu quero trazer três coisas primeiramente. A primeira coisa é que tem dois momentos em que o sal não serve para nada. Quando ele perde seu sabor, e o próprio texto que nós lemos diz isso. Mas também tem um momento em que o sal, ele não que ele perca a sua utilidade, mas que ele fica inutilizável quando ele não tem o que salgar. Porque presta atenção, alguém aqui, a não ser que você, sei lá, por algum motivo, a não ser que você esteja em alguns momentos, você pega uma pitada de sal para botar na boca, por causa de problema de pressão baixa. Fora isso, eu imagino que ninguém aqui come sal sozinho. Só sal. Alguém que come só sal? Ninguém come só sal. É curioso que o sal, ele sozinho, ele é mais propenso a ser cuspido do que digerido. Porque o sal sozinho, ele não tem sabor agradável, ele não é bom, ele não é algo gostoso de se comer. Porém, esse mesmo sal que não se come sozinho, ele fica excelente quando ele está acompanhado, ou ele está na comida adequada, na quantidade adequada. Isso já traz algumas lições para a gente. A gente estava falando sobre unidade. Queridos, a gente sozinho, a gente não revela a glória de Deus. Assim como, embora ele tenha uma função importantíssima, se ele não estiver ligado a algo, ele não tem valor. Você não come, você não ingere sal sozinho. Isso significa que eu e você, nós não temos como salgar ou dar sabor para as coisas se nós não estivermos conectados com outras pessoas, porque somente na coletividade é que nós expressamos a glória de Deus. Nós vimos isso muito quando estávamos falando sobre unidade. Isso fala também, querido, de que ser um cristão é dar sabor e sentido para a vida dos outros. E basicamente, esse é um dos pontos mais importantes que eu quero falar nessa noite. Porque a pergunta de Jesus é: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Em outras palavras, se nós perdemos a capacidade de influenciar os outros, para que a gente é crente? Que tipo de evangelho é esse, onde nós estamos construindo a partir de uma individualidade que Cristo não prega? Quando os nossos sacrifícios não são feitos em favor do outro. Queridos, tem coisas que a gente faz, que a gente tem que fazer no reino, que é em favor do outro. E ser um cristão que salga, que dá sabor, é aquele que é capaz de realçar o que há de melhor nos outros. Quando você come uma picanha, e a gente não come picanha somente no governo A ou B, a gente come picanha no governo do reino de Deus, porque Ele é poderoso. É bom que se fique claro. Queridos, quem nos governa é Cristo. Não importa quem vai governar o Brasil, não interessa. Interessa que quem rege a nossa vida é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Nós vivemos numa monarquia e o nosso rei é Jesus. Mas quem já comeu uma carne assada sem sal? Não é legal, não é bom. Gostou? Você gostou? Não é legal, né? E aí você pega um salzinho, você coloca ali naquela carne, ela fica maravilhosa. Era exatamente o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que nós somos o sal da terra. Ele estava dizendo que eu e você, presta atenção aqui, ó. Converse agora não. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Dê alguns minutos da sua atenção ao Senhor. O Senhor está dizendo aqui para a igreja: nós nascemos para dar sabor à vida dos outros. O verdadeiro cristão é aquele que, quando ele chega na presença de alguém, ele faz com que essa pessoa se sinta viva, importante, tenha esperança. Agora tem cristãos que, quando se relacionam com pessoas, eles deixam a pessoa pior do que ela estava, porque eles não têm uma palavra de vida, só sabem reclamar, murmuram de tudo, falam mal de tudo e de todos.
Enquanto o Senhor está dizendo, olha, nós fomos chamados para dar sabor à vida das pessoas, à existência das pessoas, Ele está falando de influenciar. O sal é aquele que vai atribuir valor a outrem, não a si mesmo. E aí, nesse sentido, e eu não quero nem tanto gastar tanto tempo falando sobre o sal, eu quero falar qual é o problema. Jesus perguntou, se o sal vier a perder o seu sabor. Em Jerusalém, o sal estragava, então os sacerdotes eles guardavam esse sal, e ele diz assim, não serve para mais nada a não ser para ser pisado. Isso tem muito a ver com a história judaica, porque embora Israel seja um deserto, existe um período do ano que neva lá. E aí, então, o sal estragado ele ficava guardado num depósito, e depois, para que, quando as pessoas iam para o templo, ficava liso e as pessoas caíam. Então, pegava esse sal, jogava nesse gelo para derreter esse gelo, para que as pessoas não caíssem. Então, Jesus está fazendo uma analogia que todo mundo aqui entendia o que estava querendo dizer. Estava dizendo, olha, se você não serve para influenciar a vida das pessoas, você também não serve para mais nada. Porque no reino de Deus, ou nós somos igreja, ou nós não somos igreja. Não existe o meio crente. Não existe o mais ou menos cristão. Ou nós somos ou não somos. É tudo ou nada. Porque ou Jesus ele é tudo para nós, ou ele não é nada. Não existe o Jesus ser mais ou menos alguma coisa. E aí, Jesus pergunta, para que serve o sal se ele perder o seu sabor? Então existe a possibilidade do sal perder o sabor. E a minha pergunta para essa noite, e é isso que eu quero tratar com vocês. O que faz a gente perder o sabor nesses dias, nos nossos dias? Perder o nosso poder de influência. O que faz com que a gente perca a capacidade de influenciar as pessoas? E eu vou dizer para você, nessa noite, não tem sido a rebelião. Não tem sido as pessoas se rebelarem contra Deus. As pessoas não se rebelam normalmente contra Deus. Mas a omissão tem sido o principal fator que tem feito com que a igreja perca o seu poder de influência. Nós temos uma geração de crentes omissos. E é sobre isso que eu quero falar. Nós não somos sal, porque somos omissos. Nos omitimos do nosso papel, da nossa função de influenciar o nosso trabalho, a sociedade, as pessoas com quem convivemos. E a pergunta é, por que somos omissos? Como é que temos nos tornado omissos? Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre omissão, e eu vou mostrar uma série de textos bíblicos hoje para você. Eu falei, hoje eu preciso provar para você na Bíblia que a gente precisa vencer esse espírito de omissão que está sobre nós. Esse medo exagerado de sermos julgados ou cancelados pelo mundo. Porque é a omissão que tem feito com que o mundo entre na igreja. É uma série de crentes que olham as coisas e dizem, não, tá bom, isso não tem nada a ver não. Aí entra uma coisa, aí entra outra, aí entra outra. E a gente está imitando o mundo, ao invés de o mundo estar sendo influenciado pela igreja, a igreja vem sendo influenciada pelo mundo por omissão. Omissão. Temos sido omissos em falar e defender a verdade da palavra de Deus, e aí a gente vai tomando a forma do mundo à medida que nos omitimos, quando nós deveríamos estar tomando a forma de Cristo, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos amoldar, tomar a forma desse mundo. Antes nós devemos renovar a nossa mente, para que possamos experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Meu irmão, nós precisamos parar. Ouça. Nós precisamos ser igreja, noiva de Cristo. Porque ou a gente é uma coisa, ou a gente é outra. Não tem meio termo. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E nós precisamos superar esse evangelho parcial. Portanto, talvez você não seja uma pessoa rebelde. Você não se rebela contra as coisas de Deus, mas você pode ser alguém omisso, finge que não é com você. Você acha que algumas partes da Bíblia servem para mim, serve para o seu líder, mas não serve para você, não é para você viver, não é para você colocar em prática. Que serve para um grupo de pessoas, mas não para você. Você finge que não é com você, ou você está redondamente enganado, ou
sinceramente enganado ao achar que você não precisa fazer certas coisas da Bíblia. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Porque o grande engano é você achar, eu estou indo à igreja, eu entrego os meus dízimos, eu entrego as minhas ofertas, então eu sou um bom cristão. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Não. Deus chamou a igreja para influenciar a sociedade, para influenciar as pessoas. Nós temos um papel a cumprir, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um objetivo a alcançar, que é influenciar as pessoas. Nós não podemos ser omissos. E aí você está lá no seu trabalho, vendo as coisas acontecer, e você finge que você não é cristão e não faz nada. Não se coloca na posição de um cristão com a palavra de Deus para mudar ambientes. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos sair de uma igreja omissa para uma igreja que influencia. Deus chamou todos nós para sermos influência nessa sociedade, para ser sal da terra. O que a Bíblia diz sobre omissão? Feita essa pequena introdução, eu quero que a gente pense agora, e eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz sobre omissão. Coloca aí Tiago capítulo 4, versículo 17, nós vamos ler juntos aqui. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Falei para você, o problema da igreja não é gente rebelde, é gente omissa. Porque o grande problema não é a gente estar buscando o pecado, é a gente não estar fazendo a vontade de Deus. Não é, querido, deixar de fazer o bem é tão pecado quanto buscar o mal. Porque quem sabe, quem pode, quem tem condições de fazer o bem e não faz, nisso peca. E o que a gente tem feito? Porque a gente tem medo de ser criticado, a gente vê as coisas erradas e não fala nada, ó. Pianinho, igreja calada, muda, insegura, medrosa, covarde. Porque tem medo de ser cancelado. Tem medo de ser taxado de retrógrado, tem medo de ser taxado de conservador, de não sei o que lá e de não sei o que lá. Foi para isso que Deus nos chamou? Não, Deus não nos chamou para isso. Também Deus não nos chamou para estar defendendo nem A nem B, a palavra de Deus. Palavra de Deus, não pessoas. A palavra de Deus. E se nós, queridos, não nos posicionarmos, quem vai assumir o controle da igreja não será mais o Espírito Santo, será o mundo. O mundo vai entrar e vai tomar o controle de todas as coisas. Quando Jesus tem uma parábola do samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 30. Coloca aí o texto. Em resposta de Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Pode passar. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Nós temos um sacerdote omisso, um levita omisso e alguém que não tinha qualquer relação com as coisas religiosas daquela época, fazendo o que tinha que ser feito, fazendo bem, fazendo o que é certo, se posicionando, influenciando. Mas hoje nós temos uma geração de cristãos que eles veem as coisas acontecendo e fingem que não é com ele.
vem à igreja e ouve a palavra, e quando a palavra fala, você tem que se arrepender, ou então diz, você tem que tomar uma atitude, e aí você finge que não é com você. É com você, meu irmão. Cristo está chamando você para você ser igreja, sal da terra. E aí, a influência que você exerce tem relação direta com a influência que você recebe. Sabe por que talvez você não esteja influenciando ninguém? É porque a maior influência sobre a sua vida talvez não seja a palavra. Talvez seja, sei lá, um youtuber, um TikTok. Não sei. Ou seja, pessoas que você olha e identifica dentro dos seus valores como alguém de sucesso, então você quer perseguir aquele modelo. Porque a influência que você exerce tem relação direta com a influência que você recebe. Quem que te influencia, meu irmão? Quem te influencia? Quem que exerce influência sobre a sua vida? Quem é a tua referência? Para quem você está olhando? Quem você quer se tornar? Cristo? Ou existem outras pessoas que você olha como referência e deixa que fale na sua vida, que te influencie, e aí você pega lá o exemplo, sabe? Eu estava lendo esses dias sobre influência, eu estava lendo, inclusive um artigo que é um pouco antigo, se eu não me engano, de 2012, na época que lançaram uma série da Netflix chamada, como é que é o nome daquela série do xadrez, Renan? Renan, como é o nome daquela série do xadrez? Como é que é? O Gambito da Rainha. Naquela época foi feito um estudo porque o número de pessoas que passaram a jogar xadrez e o número de pessoas que agora estavam comprando xadrez, entraram no chess.com, havia subido absurdamente. Mostrando, e ali, a partir daquele momento, foi feito um estudo do nível de influência que uma série, que a TV exerce sobre alguém. E eu não estou falando de demônio, eu não estou falando de anjo ser influenciado por Deus ou pelo diabo. Eu estou falando que a gente recebe influência. A gente tem uma alma, um corpo e um espírito, amém? O nosso espírito, ele se alimenta de Deus. O nosso corpo se alimenta com comida. E a nossa alma se alimenta com o quê? Com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste. O que está influenciando a tua vida? Quando você vai tomar decisões na sua vida, certamente as pessoas que te influenciam, elas vão estar presentes, mesmo que você não saiba ali. Você tende a tomar decisões baseado naquilo que você se alimenta. E se nós não temos recebido influência de Deus, da palavra de Deus, as nossas decisões, elas não estão relacionadas com a vontade de Deus. E a minha pergunta nessa noite é, sabe quem foi um cara extremamente omisso? Pilatos. Pilatos, depois de ter a certeza de que não havia culpa em Jesus, de que ele não via nada, ele disse, olha, eu lavo minhas mãos. Ele lavou as mãos. A gente às vezes está igual Pilatos, a gente lava nossas mãos. Quando nós deveríamos ser igual José de Arimateia. José de Arimateia foi o único cara que se interessou por um corpo morto. Ele foi lá e pegou o corpo morto de Jesus. Mas sabe quem é que investe num corpo morto, irmão? Quem acredita que ele vai ressuscitar. José de Arimateia pegou aquele corpo, cuidou daquele corpo, porque acreditava que ele ressuscitaria. Então tem aqueles que vão investir em Jesus, e existem aqueles que vão lavar as mãos em relação a Jesus. Quem é você? Você vai lavar as mãos ou você vai pegar e vai investir em Jesus? E a gente está falando de um homem que investiu num corpo morto, porque ele tinha fé. E a minha pergunta para você, e eu vou responder, por que a gente é omisso? E existem alguns motivos. Primeiro, preguiça. Tem tanta gente acomodada que não toma posicionamento para cuidar de alguém, para influenciar alguém, porque tem preguiça. Tem preguiça, não, gosta do comodismo, gosta do conforto, não gosta de ter que enfrentar situações desconfortáveis para abençoar alguém. Não quer tomar uma cruz, não quer fazer algo diferente, não quer sair do seu comodismo, quer continuar ali, só pensa em construir o seu reino, e quanto mais confortável esse reino for, melhor.
Não há, no vocabulário desse tipo de cristão, não há a palavra sacrifício, renúncia, ela não existe em favor do outro, em favor de abençoar pessoas. A gente, até quando a gente estuda, a gente está sacrificando pelos outros, sabia disso? Eu sempre pego no pé dos meus discípulos, assim, querido, leia livros, faça alguma coisa. Se é livro de casais, leia livros sobre casais. Ah, mas eu não estou passando problema no meu casamento, para que eu vou ler livro? Lê para abençoar os outros então, meu irmão. Lê para ajudar alguém. Mas faz alguma coisa, porque sacrifício não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Mas nós estamos tão omissos, porque somos omissos com relação aos problemas que nos cercam? Porque a gente está bem. Porque a gente está confortável. Então a gente acaba não fazendo nada. Mas existe um segundo motivo que para mim ainda é pior. Medo de se posicionar com medo do julgamento das pessoas. Irmãos, eu nunca vi uma geração de crentes com tanto medo de ser condenado pelo mundo. Eu olho que homens que vieram antes de nós, irmãos, eles morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Seus filhos foram queimados, suas casas destruídas, foram colocados em postes e queimados, jogados em arenas, perseguidos, exilados. Mas nós somos a geração que mais se omite da sua responsabilidade como igreja, porque a gente tem medo do que os outros vão falar de nós. A gente tem receio, medo de ser taxado de preconceituoso se a gente disser, querido, a homossexualidade é pecado. Pecado. Não, isso não pode dizer mais, porque senão vão dizer que eu sou preconceituoso. Não, querido, é a verdade. Isso não significa que nós estamos dizendo que a pessoa não tem valor, mas é a verdade de Deus. Não nos posicionamos sobre nada mais. Ficamos fingindo que não é com a gente, e deixamos que outras pessoas lutem essa guerra, enquanto a gente fica no nosso conforto, no nosso comodismo, construindo o nosso próprio reino. Salmo 144:1, nós devemos ser guerreiros. Nós devemos ser guerreiros. Deus nos chamou para sermos soldados. Salmo 144:1, o guerreiro mais poderoso da Bíblia. O maior guerreiro foi Davi. Davi diz o seguinte: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aqui tem 2 níveis de guerra que Davi está travando, com os homens. E quando ele travava com os homens, ele usava espada. E ele lutava com os homens. Mas quando ele travava guerras espirituais, ele travava com os dedos, porque ele tocava harpa. Então todas as vezes que Satanás, que ele tinha que vencer uma guerra espiritual, ele partia para a adoração. E todas as vezes que ele tinha que guerrear com os homens, ele guerreava com a espada. Hoje nós temos uma espada com a qual devemos guerrear com os homens, pela palavra. E quando nós não estivermos numa guerra, quando nós não estivermos em guerra com pessoas, no sentido de pregarmos a verdade para elas, nós estamos numa guerra espiritual, onde a nossa adoração, ela precisa ser intensa. Mas a gente não quer mais. A gente está se omitindo, sendo uma igreja que não quer guerrear, que não quer lutar. Somos soldados de Cristo. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 10. A igreja não tinha: acaso busco eu agradar agora a aprovação dos homens ou a de Deus? A pergunta fica para você. Quem foi que te salvou? Foram as pessoas que você tem medo do julgamento delas? Ou foi Cristo? Quem te salvou? Quem é que tem restaurado o teu casamento, a tua família? Quem te salvou? Ou as pessoas que você tem medo de se posicionar para dizendo: não, querido, isso aqui está errado. Eu não estou dizendo para você ser arrogante, eu não estou dizendo para você ser ignorante, nada disso. Eu estou falando para você se posicionar em amor, mas se posicione. Comece a exercer influência na sociedade. Ou você está buscando a aprovação das pessoas? Você sabe por que eu me sinto à vontade para falar algumas coisas para vocês? Porque embora eu ame vocês, como a igreja que, aliás, eu vi tem um pastor que disse que Deus não dá pastores não dá igreja para pastores, dá pastores para a igreja. Está escrito na palavra que o Senhor, Ele daria pastores segundo o seu coração à igreja. Então vocês não são minha igreja, eu sou o pastor da igreja. Deus, a igreja, é o ponto central do Senhor.
Mas sabe por que eu me sinto livre para falar algumas verdades que às vezes não são tão agradáveis? Porque eu sei quem me chamou. Se eu ficar pensando assim, outro dia eu preguei uma mensagem um pouco pesada aqui. E aí um casal chegou comigo e disse assim, pastor, um casal de discípulos meu foi embora, porque o senhor pregou essa mensagem. Aí eu tenho duas opções diante de uma situação dessa. Eu posso pensar, acho que eu vou parar de pregar uma mensagem mais pesada. Se eu pregar uma mensagem mais light, pelo menos ninguém vai embora da igreja, né? Ou eu posso acreditar que quem me chamou foi Cristo e eu tenho que pregar a verdade, custe o que isso me custar. Às vezes o pastor está aqui, eu não vou pregar não, porque aquele dizimista que dá um dízimo bom, né? De repente ele pode ir embora da igreja. Querido, quem me chamou não foi o dizimista, quem me chamou foi Deus. Eu não dependo às vezes talvez você seja tentado a pensar que você paga o salário do pastor, porque você dá o dízimo. Você já não tem condições de pagar meu salário. Ninguém. Quem me sustenta é o Senhor. Quem sustenta qualquer pessoa que está sendo chamada por Ele é o Senhor. É Ele mesmo. Então a gente não pode negociar determinados posicionamentos e determinados valores porque a gente tem medo do julgamento das pessoas. Isso está errado. Isso faz com que a igreja deixe de ser igreja. E aí a pergunta que Jesus fez quando ele estava no Sermão do Monte, e ele disse assim, mas e aí, se o sal perder o sabor, serve para quê? Ele está falando de uma identidade inegociável. Ele está falando de um modelo, de uma forma de se comportar e de ser como igreja, que ela não pode mudar, porque ou é daquele jeito ou não serve. Ou nós influenciamos, ou perdemos o nosso propósito. Quando estou entendendo, diga amém. Abre aí, coloca aí Gálatas 4,16. Eu estou falando do ponto que nós somos omissos porque temos medo do julgamento das pessoas. Olha o que a palavra diz. Paulo, tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Paulo está pregando aos Gálatas, e ele, um versículo antes, bota o versículo anterior, ele está dizendo o seguinte, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Agora o 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Uma igreja que estava assim, uau, eu amo Paulo, Paulo é maravilhoso, eu vou dar até meu olho se ele quiser, de tão de Deus que esse homem é. Mas ele começou a pregar uma mensagem que os desafiava a sair do seu comodismo. Ele disse, agora me tornei inimigo de vocês só porque eu estou falando a verdade. Já não sou esse cara tão bom, eu já não sirvo mais. Paulo, ele não tinha o seu fundamento, querido, o fundamento do seu ministério em agradar pessoas, mas em agradar a Deus. Embora eu amo vocês e a gente uns aos outros, querido, o culto aqui é para o Senhor. E se o Senhor está nos desafiando a mudar de comportamento, nós temos que atender. Se você é alguém que é o tipo de pessoa que se esconde e que você não se posiciona sobre sua fé, chegou o momento de você sair dessa caverna e você se posicionar como um cristão aonde você estiver. Deixe que saibam. Fale de Jesus, manifeste Jesus, pregue Jesus, mas não seja mais omisso. Não se prenda e não viva numa caverna porque você tem medo do que as pessoas vão dizer a seu respeito. Deixem que critiquem vocês, porque você é cristão. Na verdade, tenha isso motivo de alegria. Capítulo 5 de Mateus, do texto que nós lemos, no versículo anterior, ele está dizendo, olha, vocês serão perseguidos por causa da palavra, mas alegrai-vos por causa disso. Alegre-se, meu irmão. Quando você for criticado, quando você for perseguido por causa do seu posicionamento cristão, isso é motivo de alegria. Não tenha medo. E por fim, Atos 5:29, que lhes disse, a partir do 28, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Um dos motivos que nos tem tornado omissos é esse medo excessivo de querer agradar pessoas,
de que agradar os homens. Existe eu quero trazer um contraponto de equilíbrio. Embora o próprio Paulo diga, se eu não me engano, em Romanos capítulo 15, que a gente deve fazer de tudo para agradar o outro, ele deixa bem claro em que momento isso é: para a edificação dele. No que diz respeito a agradar o outro, isso tem relação daquilo que as pessoas esperam da gente como cristão. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, no que diz respeito a nós nos omitirmos da verdade de Deus, nós precisamos, porque a gente tem medo, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Outro problema que acontece está em Lucas 12:47. Tem muita gente que não assume compromisso com Deus, porque até muitas vezes usa até a palavra, usa esse texto aqui, ó. Eu vou ler ele todo. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Presta atenção, se a gente sabe o que Deus quer, se a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente não faz, isso tem uma consequência. Agora coloca o versículo 48. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aí, por conta desse texto, tem muita gente que conscientemente toma a seguinte decisão: não, eu não vou me aprofundar muito em Deus, porque eu não quero ser cobrado. Quero dizer para você que toda omissão consciente já é uma escolha, e já é pecado. Então você está pecando para não pecar, basicamente. Não faz sentido. Você tem que avançar no conhecimento de Deus, confiando que Deus, Ele te dará condições de viver aquilo que Ele está te ensinando, porque Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É a vida de Deus passando em nós, é a vida de Deus se manifestando em nós, que faz com que nós consigamos colocar em prática tudo o que Ele nos ensina. Então não se omita, pare de colocar limites ao seu crescimento, caso você esteja nessa situação. Você diz: não vou assumir compromisso com ninguém, não vou discipular ninguém, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de assumir compromisso com Deus e falhar. Então você conscientemente toma uma escolha, faz uma escolha de omissão, achando que você está se livrando de um problema e você está, na verdade, construindo outro. O não escolher é uma escolha. Tem cristão, querido, como eu falei, que ele não se rebela contra a vontade de Deus, mas ele finge que não é com ele. Não, deixa aí, vai deixando rolar. Não é esse o chamado de Deus para nós. E tem um outro ponto que faz com que a gente seja omisso: a síndrome de Peter Pan. Crente que nunca quer crescer. Hebreus 5:12, coloca aí na tela. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Existe uma síndrome de Peter Pan, e vocês conhecem Peter Pan, aquele personagem de história infantil que nunca cresce. O tempo passa e ele é sempre uma criança. E muitas vezes nós estamos nos omitindo, fugindo de crescer, de amadurecer, porque a gente sabe que o processo de amadurecimento ele traz alguns desconfortos. Então a gente pensa: bom, se for para eu ter desconforto, eu prefiro não crescer, eu vou ficar aqui confortável. Eu quero dizer que o conforto do agora, ele é o desconforto do amanhã, da eternidade. É melhor que você sofra qualquer desconforto no presente tempo e crescer em Deus, do que perder toda uma vida no mesmo lugar e ter que lidar com as consequências disso no futuro, olhar para trás e saber que você não tem outra vida e nem tem outra oportunidade para viver essa vida. Cresça. Crescer dói, mas cresça. Eu lembro de uma vez eu conversando com um irmão, quando eu era da CNV, um discípulo meu. Ele disse, a gente falava, tinha sempre uma frase assim: eu não vou pedir paciência de Deus, porque quando a gente pede paciência de Deus, vem tribulação. Talvez você já tenha pensado assim. E eu lembro que nesse dia ele deu uma resposta a respeito disso, assim: mas se tiver que vir, que venha logo, eu quero é crescer. Esse tipo de postura é a postura que Deus espera dos seus filhos, daqueles que realmente entendem que é necessário passar por determinadas situações para que a gente cresça.
ou então a gente vai viver como eternas crianças. Se a gente está sendo intencionalmente omisso, querido, nós já estamos incorrendo em pecado. Se somos omissos porque temos medo do julgamento das pessoas, porque gostamos do nosso conforto, porque a gente não quer crescer, não quer assumir responsabilidade com ninguém, se somos omissos porque a gente também não quer amadurecer, porque tem medo dos processos de Deus, eu não sei por qual motivo você está se omitindo. Você tem medo dos processos de Deus? Você não quer assumir responsabilidade com outras pessoas, de influenciar outras pessoas, porque você acha que já tem um problema demais. Pois então, talvez a solução dos seus problemas esteja em ajudar outros. Na Bíblia é muito claro, a gente vê isso acontecendo com Jó. O Senhor, em João capítulo 15, Ele diz que todo ramo que não der fruto Ele corta, mas aquele que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, eu não sei por que você está sendo omisso, caso esteja sendo. Se você se omite do seu papel de ser influência, se você se omite do seu papel de discipular pessoas, quero dizer para você, eu quero trazer algo aqui para nós, como DPB Reviver. Nós somos uma igreja de discípulos, todos somos discípulos de Jesus, temos que ser discípulos de Jesus, temos que ser influenciados por meio de um discipulado, e temos que influenciar pessoas discipulando elas. Esse é o chamado de Deus para nós, exercer influência sobre as pessoas, conduzi-las a um processo de cura e libertação. Querido, cura e libertação não é para ímpio, cura e libertação é para crente. João capítulo 8, versículo 30, Jesus está falando lá, pregando a palavra, e Ele diz que aqueles que creram, bota João capítulo 8, versículo 30 aí, eu não gosto de ficar só nas minhas palavras, eu gosto que você leia comigo para você entender. Jesus vai dizer depois, para os que creram, e conhecereis a verdade. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, da mesma maneira como não existe um cristão que não é sal, não existe um discípulo que não permanece na palavra. E aí depois ele completa: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porque libertação é para o povo de Deus, cura é para o povo de Deus. A gente muitas vezes está querendo curar o ímpio, a gente não se deixa curar, a gente não deixa que ninguém nos influencie para que a gente cure outros. Deixe que alguém maduro, cheio do Espírito Santo, ungido, chamado por Deus, influencie sua vida, e depois torne-se você também essa mesma pessoa, influencie outros. Pare de se omitir, pare de fingir que não é com você, pare de dar desculpas para você mesmo, dizer assim: não, eu estou só resolvendo umas coisinhas aqui, e depois eu vou fazer alguma coisa. Não, comece a fazer agora, que Deus, Ele vai cuidar das suas coisas. Você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Deus, Ele é fiel e poderoso. Paulo, ele foi muito claro em Gálatas 6:9, do porquê a gente não deve ser omisso e deve fazer a vontade de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu quero finalizar nessa noite com a frase de Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o ímpio sendo ímpio, é a igreja não sendo igreja. O que me preocupa é um aglomerado de gente que se reúne todo domingo, mas não age no dia a dia como igreja, no cotidiano. Sai desse lugar de omissão. Se decida hoje ser influência. Como? Vou te dar 2 caminhos. Primeiro, se você é alguém que está aqui, não é discipulado por alguém, se deixe discipular. Deixe que alguém influencie você. Se você está aqui nessa noite e você não tem um discipulador, você precisa de um discipulador. Nós somos todos discípulos de Cristo e temos que todos estar ligados na videira, uns ligados aos outros. DPB Reviver é uma igreja de discípulos.
Você vai me ver falando isso agora com muita frequência, porque é o que Deus tem falado ao meu coração. A IDPB Reviver é uma igreja de discípulos. Então seja discípulo. Você está fora de discipulado, está sendo discipulado por alguém? Não. Então receba a influência de alguém. De alguém que Deus tem levantado nessa igreja como um líder, como um discipulador, para discipular sua vida, e depois torne-se você um discipulador de pessoas. Depois vá você influenciar alguém. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. E a minha pergunta final: o que faz de você, o que tem feito com que você se omita do seu papel como igreja? Medo do julgamento dos outros, comodismo, medo de falhar? O que é? Seja o que for, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te fazer superar isso, pelo poder dele. Fique de pé em nome de Jesus.